Olá, aqui quem vos fala é Joséil. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Física com Joséil. Nele trataremos de física e sua relação com o cotidiano. Antes de começar, vamos revisar os conceitos aprendidos na aula anterior sobre a primeira lei de Newton. Aprendemos sobre a evolução do conceito de movimento desde Aristóteles até Newton, onde concluímos que a força não está relacionada ao movimento em si, e sim com sua variação, o que conhecemos como aceleração. Aprendemos também que inércia é uma propriedade da matéria, como se fosse uma resistência à variação do estado de movimento. Assim, definimos que se a força resultante sobre um corpo for zero, a sua velocidade será constante, ou seja, se um corpo estiver em repouso, tende a permanecer em repouso. Se estiver em movimento, tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. A ideia básica da terceira lei de Newton é que não existem forças isoladas, e sim pares de forças. Newton escreveu: para toda ação de um corpo A sobre um corpo B, há uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto que o corpo B aplica em A. Considere duas bolinhas que colidem. No momento da colisão, elas trocam forças que formam um par de ação e reação. Vale lembrar que essa interação existe apenas enquanto ocorre o contato. A força que a bolinha A exerce na bolinha B forma um par ação e reação. Essas forças têm mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Lembrando que módulo, intensidade e magnitude são sinônimos. Após a colisão, essas forças de interação deixam de existir e as bolinhas têm agora apenas velocidade. Para que um par de forças seja considerada ação e reação, elas precisam ter mesma natureza. A atração entre o prego e o ímã ocorre à distância, ou seja, temos uma força de campo, enquanto que a interação entre o pé do rapaz e o chão ocorre por contato, ou seja, temos uma força de contato. E devem atuar em corpos diferentes. A força que o ímã faz no prego, ação, e a força que o prego faz no ímã, reação. Do mesmo modo, a força que o pé empurra o chão para trás, ação, e a força que o chão empurra o pé para frente, reação. Agora, tomem bastante cuidado com uma confusão que é muito comum. Normal e peso formam um par ação e reação? Observe o garoto parado num piso horizontal. Essas forças têm mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Porém, elas não formam par ação e reação. O motivo é muito simples, pois elas atuam no mesmo corpo, que é o garoto, e não possuem mesma natureza, ou seja, o peso é uma força de campo, enquanto que a normal é uma força de contato. Quem vence o cabo de guerra? Sabemos que a força exercida por uma equipe é transmitida pela corda, e a outra equipe exerce uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. A resposta está na força de atrito entre o pé dos competidores e o chão. O atrito está relacionado com a força normal e o coeficiente de atrito, ou seja, se os jogadores são mais ou menos pesados e se o chão é mais liso ou mais rugoso. Falaremos sobre atrito com mais detalhes no próximo vídeo. Os búfalos da imagem, em confronto, exercem forças um no outro, e essas forças formam um par ação e reação. A força exercida pela mão do boxeador na face do oponente tem mesma intensidade que a força exercida pela face do oponente na mão do boxeador. Na colisão, a força exercida pelo carro vermelho no carro amarelo tem mesma intensidade que a força do carro amarelo no carro vermelho. Agora, sobre o efeito dessas forças, podem ser diferentes, pois depende da massa, da elasticidade, da resistência do material. Mas isso é assunto para a segunda lei de Newton.
Por isso, não percam o nosso próximo vídeo, dando continuidade aos conceitos de mecânica, segundo a lei de Newton. E aí, gostaram do vídeo? Se sim, deixe o seu like. Hoje o salve vai para os meus ex-alunos Pedro Lucas, Jean e Vinícius. Abraço para vocês, galera, e até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever, hein?